Olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no nosso Pod Prosa, hoje recebendo uma pessoa muito especial, nosso grande amigo Tonho Prado. E aí, Ronaldo, você tá bom, filho? Eu Como tô é que bom tá? demais, Prazer. graças a Deus. Um abraço, pessoal que tá acompanhando a gente. Pode prosa, então, se é prosa, é pra nós prosear, pra nós conversar, tô à sua disposição, sou todo seu. Tonho, vamos começar aqui, quero Certo. perguntar a primeira coisa, quem que é Adriano? Ah, esse rapaz vai falar pra você, e nem vão falar dele, pecado. O Adriano é o cara que usa meu corpo, na verdade, Adriano é o criador do Tonho Prado, né? O ator Adriano Prado, já usou Adriano Domiciano, né? Que me criou como Tonho Prado, né? E, claro, fez outro trabalho, também era palhaço, e foi que surgiu essa ideia do Tonho Prado em homenagem ao nosso avô Tonho Prado. Bacana, muito bacana. Me fala um pouquinho da origem, da infância, aonde você nasceu. Conta pra nós aí, vamos aprofundar. Eu nasci no hospital, né? Na verdade, eu nasci na Santa Casa de Paraibuna, que é uma cidade do interior de São Paulo, né? E é claro que na época teve um pouco de dificuldade, porque eu nasci. Geralmente, quando você nasce, você tem que estar, né? Como é que fala? Você tem que estar com a cabeça para baixo para nascer. Eu nasci invertido, né? Primeiro foi puxando os pés. A doutor puxou o meu pé. O mais difícil foi só o chapéuzinho. Chapéuzinho foi difícil. Foi na Santa Casa de Paraibuna, interior de São Paulo. E a gente costuma dizer que Paraibuna é a cidade mais receptiva do mundo, porque lá até os mortos recebem o povo bem. Na entrada do cemitério tem uma frase assim: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então é muito receptivo. E ali, minha família, na verdade, sempre foi da roça também. Então são algumas cidades, que é Paraibuna, onde eu nasci, e da Atividade da Serra, que boa parte da família é de lá também. E vem de uma família grande, né? Daquele formato antigo, né? A família do meu pai eram 13 irmãos. Do meu avô também era, eu acho, se não me engano, 11 ou 15, alguma coisa assim. Então a gente sempre teve esse costume, né? Família grande. E ali a gente foi criado, né? Com muito amor, muito carinho. Sempre também participando das rodas de viola, né? Porque na família minha tem prima que canta. Meu pai até hoje, né, canta também. Tem uma dupla sertaneja, chama Tiãozinho e Terezinho, lá na Atividade da Serra. E a infância minha foi uma infância muito tranquila, muito gostosa, onde a gente, né, se divertia de fato. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou na tua infância? Rapaz, nós estamos falando aqui quanto o Tom, mas essa parte da história, acho que é legal a gente falar, porque eu contando aqui, você que tá em casa vai entender. Eu vou falar de uma história que aconteceu comigo e com o Adriano, que nós é um só, né? Eu acho que é legal a gente dizer isso também, antes de iniciar essa história, porque o que aconteceu? A gente se tornou um só a partir do momento que eu, quanto personagem Tonho Prado, roubei a vida do Adriano. Então, a mulher, a Karina, o Enzo e o Arthur, né, são os filhos, enfim. Mas, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei quando eu era criança, eu tive uma doença chamada doença de Pertz. Na verdade, era no osso, na perna, e se eu não cuidasse na época, eu ia ficar, pelo entendimento que eu tenho da minha mãe contando, uma perninha mais curta que a outra. Então eu tinha uma dificuldade, né? Não tinha, a medicina também não era tão avançada, e meu pai também não tinha tanto recurso. Então eu tenho lembrança da minha infância, que eu falo dificuldade, mas a gente quando é criança não tem essa sensibilidade, né? Que é do meu pai colocando eu para assistir minha irmã para brincar. Por quê? Porque num determinado período eu tive que ficar com 2 gessos na perna, um em cada perna, um vinha na perna inteira e o outro vinha até a metade, e um cabo de vassoura engessado entre as duas. Então eu ficava com a perna aberta, então não tinha esse movimento da parte de baixo. Depois eu usei um aparelho, né, na perna, mas com o aparelho eu até brincava, jogava futebol, e sempre também ligado à questão de devoção, porque ali também minha mãe fez promessa para Nossa Senhora. Até depois que eu terminei o tratamento, esse aparelho
foi lá para a Sala dos Milagres. Já foi já recebeu um milagre logo ali, já. Sim, a gente sempre foi muito ligado à questão da devoção, né? Isso veio lá da minha avó, sempre ensinou a gente, né, a rezar, a orar e essa ligação com Deus, né? Que eu acho que é o importante. Eu recebi muito isso da minha avó também, da minha família, né? Veio desde de criança também, muito bacana, né? A nossa formação, acho que a gente tem que ter, e é uma missão pra gente hoje, né? Quanto pai, eu tenho 2 meninos, o Enzo, 16 anos, que inclusive já fez a primeira comunhão, fez crisma, e agora o Arthur iniciou recentemente a catequese também. Então, são coisas que a gente vai levando esse legado, né? Porque como nós diz, com Deus já tá difícil, né? Quer dizer, sem Deus, aí entortou mesmo, né? Daí não tem jeito. Então a gente tem que se apegar com carinho, respeito e acima de tudo na fé. Timidez já teve, Tony? Eu sou um menino tímido, né? Até hoje? Nossa, demais! Não, eu acho que é engraçado. Eu acho que eu nunca fui muito tímido. Existem situações que eu acho que eu fico mais cuidadoso. Por exemplo, né? Quem vê a gente na TV Aparecida, tal, eu lá no programa e brinca e sapeca aqui. Quando eu tenho que fazer algo, por exemplo, em relação ao Santuário Nacional ou alguma coisa mais voltada, tipo oracional, tal, aí eu sou, não é que eu sou mais tímido, mas requer mais responsabilidade no sentido de cuidado, porque são informações, né, que não dá para vamos dizer, brincar, né? São situações mais sérias. Aí eu fico mais apreensivo, mas a questão da timidez, eu acho que ela nunca foi em mim, não. Problema, eu né? sempre fui um menino sordo, alegre, gosto de estar no meio do povo, conversando. Eu sempre fui assim. Bacana. Me fala um pouquinho sobre o ingresso na arte. Como que foi? Então, eu comecei na época, acho que já de escola, né, que a gente tinha, porque lá na cidade que eu morei muitos anos em Taubaté. E Taubaté tinha uma praça, que na época tinha chamava Praça da Eletro, que essa praça tinha um palco em frente ao fórum, existe até hoje essa praça. E na época a administração municipal tinha um projeto que todo final de semana tinha show naquela praça. E a gente falava era show de dublagem. E o que era? Eram grupos esparramados na cidade de dublagem com crianças. Que a gente fazia dublagem, por exemplo, na época da Xuxa. Então tinha, né, a Xuxa, as Paquitas, a gente fazia roupa. Na época o Latino, Angélica. Então o que estavam né, ali na Ascensão, musicalmente falando, a gente montava a coreografia, fazia a roupinha e a minha mãe coordenava. E ali eu comecei, né, também fazendo dublagem latino e apresentava o show. Já destravou ali. Já destravou. E a partir disso também, lá em 93, sempre fui na questão do humor, aí criou o Palhaço Molinha, né? Que quando eu fui fazer, minha mãe falou assim: você gosta, tudo. Eu falei, eu acho que você é palhaço também. Até falo. Já foi o primeiro personagem aí da carreira? Sim, foi o primeiro, foi o Molinha, o palhaço. Aí na época eu fui colocar o nome, já tinha os palhaços da cidade, e eu falei, mãe, que nome que eu coloco? E uns amigos meus falaram, coloca alguma coisa que termina com ão, né? Pra ficar mais forte, sabichão, batatão, cascão, enfim. Aí eu falei, minha mãe dela falou assim, por que você não coloca Molinha? Eu falei, puta, mas Molinha? Eu quero algo com ão, senhora com inha? Eu falei, não, é que você usa o seu corpo. Você não dança, você não gosta de mexer, balançar, fica molinha, como se fosse uma mola. Aí eu falei, então vai ser Molinha. Aí ficou Molinha. Aí nesse tempo também veio a época da lambada, onde eu ganhei muito concurso de lambada. Eu ganhei um concurso e ganhei um mês de aula de lambada. Que ano que era isso, mais ou menos? Nós estamos falando ali, ó, o Molinha começou lá em 93, nós estamos falando dos anos 90, né? Década de 90, década de 90. Antes da internet, né? Então quem fazia sucesso... a gente brinca e tudo, mas eu tava brincando até com a Soraya no teu programa domingo, né? Soraya. Que eu já conhecia eles na época pré-internet.
Eu falei assim, não vamos citar a data, não vamos falar de quantidade de anos. Porque na nossa época não tinha, né? Mal tinha celular, né? Mal tinha época celular. Boa demais. Época boa. Eu sempre falo pros meus filhos, falei assim, antigamente nós saía. Hoje você avisa que você vai na casa do outro. Antigamente nós saía e nem sabia se a pessoa, se o parente tava na casa dele. Saía. Uma vez aconteceu, isso é verdade, nós fomos na casa da minha avó, em Paraibuna, morava em Taubaté. O que aconteceu? Nós chegamos em Paraibuna, cadê o vô e a avó? Coincidentemente, eles tinham saído para ir na nossa casa. Desencontramos, você acredita? Isso acontece, já foi aconteceu isso, comigo então já, passou uma situação divertida, ela era bem gostoso, né? E a fase do palhaço Molinha, como é que foi? Foi uma fase muito boa, de aprendizado muito grande, porque além desse trabalho que é com o público infantil, né? E eu acho que hoje até mudou bastante isso, a própria internet causou isso, porque, por exemplo, a gente fazia eu fiz muita animação de festa infantil. Ah, mas como é que era? Ia na casa, a criança ia fazer aniversário, a gente ia na casa, ela passava lá 3, 4 horas animando toda a criançada, e eu gravei um CD também. Daí eu já passei desse processo de também fazer animação na casa para poder ir fazer show em palco. Então criei um show também no palco para poder fazer festa maior. E ali foi indo, até que chegou o Tonho, aí já ficou mais difícil de fazer como palhaço. Do palhaço Molinha, já foi direto pro Tonho Prado ou você passou em alguma outra etapa assim na sua carreira? Não, eu passei a etapa porque daí, quando eu ainda tava de palhaço, eu também trabalhava no departamento de cultura de Taubaté na época. E ali eu fui e fiz um curso de teatro, né? Eu me formei em artes cênicas na escola Maestro Fego Camargo, que é em homenagem ao pai da Hebe Camargo, né? Que Hebe Camargo é de Taubaté. E ali, né? Na época eu fiz um teste, passei no curso, né? Fiz 3 anos de curso de teatro. E ali também, daí então nesse meio entre o Tonho e o Molinha, então fiz muitas peças de teatro também. Então sempre fui envolvido com a arte, tanto na música como coisa. Uma pergunta, qual que foi a importância da formação em teatro na tua carreira? Ela foi essencial, porque eu já vim nesse processo, né, do palhaço, da dança, e quando o teatro veio, só fortaleceu ainda mais, né, aquilo que eu já tinha. Então aquilo me ajudou demais a me soltar, a entender mais a arte, e até em relação à questão de se criar um personagem, e foi muito bacana. Então tudo se tornou um aprendizado, porque eu sempre digo, né, primeiro que eu acredito muito é em dom, que Deus nos dá um dom. Todo mundo tem, né? Na verdade. Então acho que eu sou um cara que eu me considero demais abençoado, porque tudo na minha vida eu não tenho nem o que reclamar. Eu só tenho a agradecer, eu tenho uma gratidão, porque tudo aconteceu dentro da arte, vivo daquilo que eu amo fazer, né? Formei minha família, crio minha família com a minha arte. Quantas pessoas gostariam de poder fazer isso, né? E não pode, porque às vezes tem que ter outros compromissos, enfim. Mas foi muito bacana. Era o que você queria desde criança, a arte na tua vida ou não? Eu acho que sempre foi. Na verdade, foi um processo muito natural. Acho que não foi nem questão de ser muito pensado. Ó, tá chegando água. Pode entrar, filha. Vem cá atrás já. Gente, nós estamos aqui. Vem cá, filha, mostrar você. Vem cá, vem cá. Vem cá, amor. É o pessoal aqui. Como é que é o nome da moça mesmo? A Larissa, não, da minha sobrinha. Quem trouxe água pra nós aqui é a Larissa. Uma água muito boa. Deixa eu ver. Molhada, mas ela ficou acanhada de entrar. Aí nós paremos. Nós tava Nós tava falando a nós respeito tava sentado do aqui dom, mesmo. Da questão do dom, né? Desse dom da gente poder fazer aquilo que a gente ama. E tudo foi... lembrei que foi tudo de uma forma natural. Nada foi muito pensado e forçado. Foi acontecendo, sabe? As coisas foram surgindo. Você aproveitou cada fase da tua vida, assim? Eu sei que as coisas foram acontecendo. Sim. E
tudo é fase na vida, né? Certo. E eu vejo muita gente falando, eu tenho tanta saudade daquela época, e eu já tenho até um pensamento um pouco diferente, porque eu curto muito a fase atual, sabe? Você também era assim? Eu acho que eu lido a questão do saudosismo, no meu caso, porque só foram coisas boas, né? Então, Eu tenho um processo no meu cérebro que eu até brinco às vezes com a minha esposa, ela fala assim, eu não entendo você, porque eu não consigo guardar coisa ruim não, hein? Eu só tenho coisa boa na minha cabeça. Então esse processo do saudosismo é muito bacana e de uma certa forma também é uma alavanca do que a gente é hoje. Porque você vê o crescimento. Falei, rapaz, fantástico. Eu tava falando com meus meninos, porque olha você vê como é que é interessante. Hoje eu acabei descobrindo muito mais coisas do meu pai, conversando e me inteirando, coisas que a gente não fazia, porque a criação da gente não tinha aquele negócio de ficar, né, o pai contando as coisas, né, era uma coisa, criação às vezes na roça, mas era assim, um respeito com o pai, né? Ficar puxando prosa, essas coisas. E eu já faço isso muito com meus meninos. Então eu vou contando pra ele, falar, hoje vocês têm isso, mas pra gente chegar nisso, não foi simples assim, né? Teve o trabalho meu, teve o trabalho da sua mãe, nós crescemos juntos. Eu acho que isso é muito importante. Eu procuro sempre deixar claro isso pros meninos também. Já. Mostrar que nada é fácil também. Nada é fácil, na vida nada é fácil. Tudo é uma luta, dedicação e sempre fazer com muito respeito, amor e acima de tudo, é claro, com fé também, né? Tom, qual foi o momento mais difícil na tua vida, assim? Tanto da época do Tony Prado, quanto, assim, uma fase que essa foi difícil passar. Então, eu não acredito que eu tenha uma fase difícil. Eu acho que são fases, não sei se a palavra é difícil, mas fase de conquistas. Eu fui um cara que, por exemplo, falando... eu e a Karina, né? Quanto a família. A gente começou do nada. A gente, para começar a fazer a nossa casinha, o meu avô, Tony Prado, que fez a primeira casinha nossa, com muita dificuldade. Mas é uma dificuldade boa. Não é aquele perrengue mesmo, sabe? Que ele só fala, nossa, a dificuldade era difícil para comprar as coisas, não tinha dinheiro, nós trabalhávamos que nem doido. Sempre trabalhamos muito. Então, assim, agora a única coisa que eu acho que se marca, que é claro que é a questão da perda, né? Que quando eu perdi meu avô e perdi a minha avó, né? Que é os dois, eu acho que isso também é uma coisa que não tem como você não sentir, apesar de ser algo natural da vida, né? Então, mas eu também tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de homenagear o meu avô, falar muito da minha avó e eles verem tudo isso. Então, isso também me conforta bastante. Mas dizer pra você que eu tenho assim, mas que trem difícil, eu acho que foi tudo muito natural. Dificuldade acho que todo mundo tem. Aí é a forma que você quer aceitar e passar essa dificuldade, sem sofrimento. Vivos. Pai e mãe, estão vivos. Meus pais, bom, né? A minha mãe é uma batalhadora demais também. Já são separados. Aí minha mãe casou muito nova, né? Minha mãe me teve, por exemplo, com 17 anos. Caramba. E tinha uma diferença de 10 anos pro meu pai também, né? De idade. Mas assim, se dão super bem, todo mundo tranquilinho. E a mãe, depois que acabou separando, aí minha mãe voltou a estudar. Aí ela foi fazer pedagogia, quer dizer, fez magistério, pedagogia, e a minha irmã acabou fazendo junto com ela. Então as duas hoje são professoras. O meu pai é trançador de couro, né? Naquele sistema antigo, ele quase não tem mais hoje, né? Aí tem uma coisa que eu posso falar pra você, que eu tenho não sei se a palavra pode ser de fato um arrependimento, mas é que eu gostaria, de verdade, de ter aprendido mais. Que é essa questão, porque eu lembro quando eu era criança, eu ajudava o pai lá, por exemplo, fazer umas rédeas de crina. Ajudava, né? Ia lá, via ele cortando couro, fazendo arreio, fazendo chicote. Então isso daí eu acho que eu perdi um pouquinho dessa fase de fazer. também, sabe? Tinha um tio meu que fazia.
umas tranças com não sei quantas pernas. Muito, é muito legal. Muito da hora. E o meu pai sempre cantou também. E essa, né, a companheira dele canta. Então, eles formaram a dupla Tiãozinho e Terezinha e canta também. Né? E a relação, tanto da nossa família, tanto meu pai com a minha mãe, ela é super tranquila também. Algum momento você pensou em desistir? Não, nunca. Muito pelo contrário, eu sempre pensei em ir para frente. É claro que existe momentos que você muda um pouco o rumo, né? Porque às vezes você fala, esse rumo aqui eu acho que não vai dar certo mesmo. Eu vou ter que de repente fazer uma volta maior para chegar naquele meu objetivo, né? Mas desistir jamais, velho. Me fala sobre o nascimento do Tonho Prado, como é que foi? Quando o Adriano criou o Tonho, foi lá em 2000. Na verdade foi entre 99 e 2000. Aconteceu junto com a TV Aparecida ou não? Não. Quando eu entrei na TV, já tinha alguns anos que eu existia, né? Eu fui formado em 2000 num clube chamado Onça em Termos em Taubaté, onde, né, o Adriano, junto com outras pessoas que tinham a sócia, assumiram a parte de monitoria das excursões, que é recreação, na verdade. Aí no mês de junho a gente foi criar os personagens, aí nisso o Adriano criou o Tonho Prado, né, em homenagem ao avô, e com a ideia também de não imitar o Mazzaropi, né, que não era a intenção, porque Mazzaropi é de Taubaté, então a referência a do chapéu de palha, do caipira, sempre foi muito voltada ali para a questão do Mazzaropi e também pro Jeca Tatu do Monteiro Lobato, que é de Taubaté também. Então, que era um desafio, né? O Mazzaropi era sensacional. Sim, né? O Mazzaropi foi cinema, tudo, né? Até hoje o filme faz muito sucesso. Eu assisto até hoje, você acredita? Mas é legal, eu também. Sim. E agora imagina para nós que vivemos lá na região, você assistir o filme, ver aquelas imagens e você olhar hoje e falar, era aqui. Era muito legal. Você vê essa mudança, sabe? É muito bacana. Tem um menino que, inclusive, foi no programa de vocês uns 15 ou 20 dias atrás, que é o Pedro Vaqueiro. Pedro Vaqueiro. Tá fazendo uns papel. Sim. Baseado nos vídeos do Mazzaropi. Eu vi. Tem um andar dele, né? Ele mostrou no programa. Né? É muito gostoso. Muito bacana. Eu acho que o Mazzaropi sempre vai ser homenageado. Nós temos um menino lá, quando tiver a oportunidade, vou apresentar você. Ele chama Mazzaropinho também. O foco dele, o trabalho dele é voltado extremamente ao Mazzaropi. Ele tem até um acervo sobre o Mazzaropi. É um menino novo, fã do Tonho. Assistiu crescendo, né? Cresceu assistindo meus shows. É muito bacana. Aí, nisso criou. Aí o clube parou. Acabou que faliu, não sei o que eles fizeram. Aí dali eu já gravei um CD de musical. Inclusive algumas canções do compositor Eupídio dos Santos, que era o compositor do Mazzaropi, que é de São Luís do Paraitinga. Caramba. Então a família tinha algumas canções, a gente era amigo, né? É conhecido até hoje, que é do grupo Paranga. Uma das filhas apareceu e falou, Tonho, essas músicas eu consigo liberar pra você. Aí eu gravei uma dessas canções, várias, né? E um dia eu sempre fiz muito trabalho também na rua. Me fala um pouquinho do lado musical do Tonho. Então, daí eu vou chegar pra você. Aí eu sempre fui muito trabalho assim na rua. E num dia, quando eu gravei esse CD, eu já iniciei esse trabalho musical do Tonho. Que no clube eu cantava na hora do almoço, junto com o cantor que tinha lá, eu já fazia umas canções. E sempre tive essa ligação com a música, né? E a partir dali eu criei um trio. Era um show que era o Tonho, mas era viola, sanfona e violão, se não me engano. Ou era só viola e sanfona. O vocalista principal. Já, né? Sim. Eu criei um show chamado Contos e Histórias do Caipira Tonho Prado. E na época também nós tínhamos lá na nossa região, temos, né, na nossa região, antigamente chamava Bandeirante Energia, hoje chama EDP, que era prestadora, né, prestadora de energia de algumas cidades lá do Vale do Paraíba. Conheço. E na época eles começaram a acompanhar o nosso show. Por intermédio de um amigo nosso, nós fomos apresentados eles.
E eles foram assistir o nosso show lá no Teatro Metrópole e gostaram e vieram ser patrocinador. E a gente criou um projeto para eles, né, do Contos e Histórias do Caipira Tonho Prado, e a Bandeirante, a EDP, na época Bandeirante, acabou virando patrocinadora. E ali já começou o show musical, que começou com um trio e depois eu fui crescendo e virou a banda. Depois da TV virou a banda, porque daí o trem cresceu, né? Hoje eu vejo assim, ó, o personagem ele é muito marcante. E ele tem uma, como dizer, ele tem um poder de acessar as pessoas aí que impressiona. Então assim, a gente tá andando na rua, toda hora é alguém tirando o pessoal foto, conhece, né? Pedindo para gravar vídeo, pedindo para referenciar alguém nesses vídeos, pai, mãe, avó, né? Sim. Então isso aí a gente vê que é um personagem diferente, não é um personagem igual a todos aí que a gente vê e que às vezes gera um sucesso artificial. Entendi. Eu falei pra você, eu só tenho a agradecer, principalmente o nosso público, porque a gente, quanto artista, a gente depende do nosso público, né? Se o público vai gostar ou não. E o público hoje do Tonho, porque tem um outro fator. Quando criou o Tonho, Adriano criou o Tonho, ele queria fazer uma mudança de público também. Porque como ele trabalhava com o público infantil, como palhaço, ele criou o Tonho para fazer um humor para a família e de uma certa forma migrar ali pro público adulto. Uhum. Aí foi bem, só que quando entrou na TV, aí você pega mais, né, a massa e a característica do personagem, esse negócio de brincar, da minha beleza e tal, esse público infantil começou a vir novamente, porque o público infantil gosta, né? Eles fatiam o Tonho. Aí, quer dizer, você pega desde a criança até o senhorzinho. E esse público que nos acompanha, que leva o nosso trabalho, é um público que demanda de um carinho muito grande. Então eu chego, todas as cidades que a gente vai, a gente fica muito alegre, emocionado e também sabe da nossa responsabilidade, né? Que é levar um pouco de esperança, de alegria, de afeto. Tudo isso agrega ao nosso trabalho também. E a TV Aparecida, como que entrou na tua vida? Então, daí eu fazia uns trabalhos na rua lá em Taubaté, interação, porque tinha muita festa, então é aquele trabalho que você ficava andando na festa, fazendo interação com o público, de fato. Uma pergunta, no circo você chegou a atuar também? Não, no circo eu nunca trabalhei. Eu sempre tive vontade, mas nunca me apresentei em circo, você acredita? Mas já sempre tive muita vontade, é engraçado, né? Aí o que aconteceu? Aí uma senhora chamada Dona Aurora, que me lidava com uma das artistas, ela me viu lá. E essa Dona Aurora, junto com o seu esposo, né, o seu... Fugiu o nome, seu Luiz, não. Fugiu o nome. Eles levavam, já ajudaram o Terra da Padureira, o programa lá no início, porque eles sempre foram muito amigos dos artistas, Alan Aladim, as Galvão, Liu e Léo, Lourenço Lorival. O que eles faziam? Eles levavam os artistas na casa deles, no sábado levavam nas rádios, os artistas posavam lá, no domingo levavam no Terra da Padureira. Foi um casal que ajudou, seu Zé, que é o nome dele, ajudou demais a fazer o programa Terra da Padureira. E um dia ela tava lá, me viu na rua, falou: ô filho, você não tem um CD gravar? Eu falei: eu tenho. Falei: vai lá em casa que eu vou apresentar uns artistas pra você, nós tá lá na Aparecida ajudando, vai lá em casa. Eu falei: mas vai assim, trajado do jeito que você é mesmo de Tonho. Aí eu fui, na época eu tinha meu produtor, um outro produtor, que era o Marquinho, e foi a Karina, minha esposa. Chegamos lá, fiquei, na hora que eu cheguei, vi lá os artistas que eu sempre acompanhei, de repente ali eu assustei, falei: que rapaz, que legal. Aí nisso estava o produtor, apelidado na época de Lamparina, e ela falou assim: leva esse menino pra cantar lá na Aparecida, porque o programa Terra da Padroeira começou no subsolo da Basílica, não é onde é hoje, ficou um ano e pouquinho lá. Aí lá eu fui, eu lembro quando eu cheguei, o Kreb já olhou assim, falou: você é aquele caipira Taubaté, né? Eu falei: sou. Ele falou: só toma cuidado com a questão do humor. Eu falei: não, você pode ficar tranquilo que aqui é o humor da família. Só que de imediato já houve uma química muito grande entre eu e o Kreb.
Foi assim, de imediato. Ele já curtiu o trabalho, eu também ali. E só de falar, nós já começamos ali. Eu cantei, depois, conta uma piada aí, eu já sabia mais ou menos o sistema, e foi indo. Aí eu cantei uma vez. Aí passou uns meses, me chamaram pra cantar de novo. Aí numa terceira gravação, ia ser externa. Aí o diretor na época falou assim: você pode fazer? Eu falei: posso. Aí nisso eu já senti uma mudança da forma de eu participar do programa. Eu lembro que eu cantei e ele falou assim: olha, só que o Kleber de lá vai pedir um caos pra você. Aí você conta o caos, a câmera vai estar aqui, você vai fazer esse caos. Beleza, foi gravado, uma gravação externa. Só que aí eu não sabia. Aí terminou, o diretor veio, que era o Zeca Portela na época, falou: olha, Tonho, nós estamos trocando de cenário. Agora nós vamos lá para o auditório da Rádio Aparecida. E esse cenário, ele tem uma venda. E era uma vendinha, era muito bonitinho essa parte. Tinha feijão, tinha milho, tinha umas linguiças penduradas e tal. E falou: a gente pensou em levar um caipira. E tanto o Kleber como os padres falaram: ó, vamos trazer o menino Taubaté, que foi o único que deu certo. Porque já tinha passado o Barnabé, já tinha passado, acho que é o Mais Xarope que tinha passado lá. E eles deram uma escorregadinha. Daí os padres começando um programa, lidando com o humor, a TV iniciando. Então o cuidado sempre foi muito grande. Até hoje o cuidado é grande. É que hoje a gente já sabe, né, como lidar. Então as coisas já tá na cabeça. E a partir daí eu me integrei então à equipe do Terra da Padoreira, que na época era o Menino da Porteira, a Dona Tatá, né, que era da Rádio Aparecida também. Da Porteira, então já existia. O Menino, né, da Porteira, a Dona Tatá e o Kleber foi desde o início. E a história do Menino da Porteira, na verdade, não era para ser Menino da Porteira. O Menino da Porteira, ele, desde o início, ele precisava, ali no programa, precisava de algum técnico, né, de som para ficar colocando microfone para os artistas. Aí o Kleber falou: mas vai ficar entrando um cara aqui e tal, vamos botar uma roupa nele mais traiado, mais pro caipira, e a gente chama ele de Menino da Porteira. Então, mas na verdade ele não tinha essa, que nem é hoje, de uma certa forma, que meio que virou um personagem. Era o Menino da Porteira. Depois que o Tonho entra, aí começou meio que a dar uma ajustada na questão do Menino Porteiro, até virar um personagem, porque daí veio os quadros, Terra Visita, tal, teve a escolinha, teve a novelinha do Terra da Padoreira, entendeu? Então, são 21 anos, né? Então tem muita coisa que foi feita. E foi fundada a TV? Ela foi Caráter Experimental, foi de 2005, né? E o primeiro programa Caráter Experimental, se eu não me engano, foi o Terra da Padoreira no dia, eu acho que foi dia 5 de setembro, e no dia 7 de setembro entrou já o programa no ar, ao vivo, para todo o Brasil, né? Onde estava hoje, claro que tá agora, tá em todo lugar do Brasil. Que antigamente só tinha transmissão da missa na TV Cultura, se eu não estiver enganado. Né? Teve um período que a TV Cultura, eu acho que não sei se hoje ainda retransmite. Eu acho que a Santa Missa antes do programa retransmite ainda. A TV Cultura e a Rede Vida, se eu não me engano, ainda passa. Sempre às 8 da manhã nos domingos, né? Que eu assistia sempre com o meu avô. E também nas 9 da manhã, todo diário, né? Se eu não me engano. Já essa parte da missa, eu sei que tinha retransmissão. Realmente as missas, né, que vão colocar as principais, esses horários, são retransmitidas até hoje. Eu acho que, não sei se é para a Rede Vida ou TV Cultura. Teve esse processo realmente que houve essa retransmissão. E quando que ano que foi mais ou menos que o Tonho entrou oficialmente já no programa? Foi um aninho e pouco depois, oficialmente. Nós estamos falando 2005, 2006. Eu já estava integrado quando houve essa mudança, quando foi para o auditório. Então vamos dizer, né? Eu participei de uma forma mais só participando, cantando durante esse período, e depois que entrou no auditório, daí eu já entrei e fiquei de fato. E o teste que você não sabia que era teste? Não sei, porque pra mim foi muito natural. Pra mim eu tava participando de mais um programa, né? E era um teste. Eu não tava sabendo, e foi muito bacana, né? Porque depois que a gente recebeu a notícia, eu lembro que sentou eu,
a Karina, minha esposa, e o Zé, que era num banquinho, né? Foi numa roça que foi gravado o programa. E foi muito legal. Dali a gente saiu, assim, ao mesmo tempo que a gente, né, curtiu demais, mas a gente não tinha muito essa noção, né, do que se transformaria a TV Aparecida. Porque quando eu termino o teatro, voltando um pouquinho atrás, quando o Adriano termina o teatro, a primeira coisa que pensou que você quer trabalhar numa TV, fazer uma novela. Eu lembro que tem um amigo meu de São Bento, Sapucaí, nós pegamos, montamos aqui esse currículo, levamos lá no SBT. Na época o SBT era lá no Carandiru ainda, faz muito tempo. Peguemos onde fomos lá, chegamos, mal conversamos lá, na mulher falou, só deixar o currículo aí. Falei, vamos tentar, né? E de repente eu me vejo numa TV, né, como a TV Aparecida, que vem de encontro a tudo que eu penso em relação à família e também à fé. Então eu sou um cara extremamente abençoado. Depois que aconteceu o boom assim do Tonho Prado, porque deu um boom, né? Teve muito assédio das outras TVs. É engraçado que até hoje existe essa questão. Porque o próprio público às vezes fala, pô, eu queria ver o Tonho lá numa Praça Nossa, você tinha que uma TV, vamos se dizer, entre aspas, colocar aqui maior. Mas eu acho que nunca teve. É claro que já tive alguns convites, mas nunca em hipótese alguma passou na cabeça minha em trocar. Aceitar. Não, porque eu acho que é tudo tão bacana, sabe? Tudo tão justo no sentido de que é aquilo lá, que nem eu e o Cléber, nós tornamos uma dupla. Que tem, praticamente, assim, né? Tem um universo de televisão, né? E eu vejo que ali o clima é diferente nesse universo. Totalmente. É claro, já passei por outros programas dando entrevista, né? Já tive a oportunidade de estar em outros programas, mas não é a mesma coisa, né? A gente conhece a realidade disso, como é que funciona. Então nós temos o nosso público, que é o nosso público fidelizado, que é a família. Eu acho que isso é muito importante. Então eu nunca... É claro que eu já imaginei, eu já falei disso algumas vezes, que é claro que eu gostaria, pelo menos um dia, sentar no banco ali com o Carlos Alberto de Nóbrega e fazer uma participação especial, mas sem essa intenção de estar integrado à Praça Nossa, não. Mas já tive a oportunidade de conhecer o Carlos Alberto de Nóbrega numa participação que eu fiz no Teleton. E na época eu estava, depois eu entrei na Rádio Nativa, fiquei 6 anos na Rádio Nativa FM também em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade no palco estar eu, o Gugu, Eduardo Costa, Carlos Alberto, Adriano Galisteu e o Ratinho. Nossa, que massa. Todo mundo no palco e eu lá. E aí nesse momento eu falei, rapaz do céu, ali eu falei, caramba, né? Que bacana. Carlos Alberto a gente completou 90 anos. Completou, né? 90 anos. Então a gente, que nós estávamos falando do humor, né? Trapalhões, Praça é Nossa. Então... Nós fomos criados, é da nossa geração, né? E assim como há algum tempo isso já acontece hoje, você vê quando vai no camarim o jovem, fala, eu assisto o senhor desde criança. De uma certa forma a gente também está fazendo parte de uma geração, né? De tanto do humor, certeza, da música sertaneja, da valorização, principalmente do caboclo. E o Tonho hoje tomou conta do Adriano. Hoje se conhece mais o Tonho do que o Adriano. De uma certa forma o Adriano não existe mais, né? É só no nome, só no documento. É que houve um processo, na verdade, que o personagem tomou a vida do criador. Porque daí, a partir do momento que o Tonho... Porque poderia ser assim... O Tonho não é casado, tem a namoradinha, tem aqui... em relação, falando de personagens, de histórias, né? Mas não. Aí foi se tornando tudo tão natural que... Foi muito natural. A Karina, a esposa, o Enzo, o Arthur... E até a internet causou um pouco isso também, porque aí você começou a entrar na internet, vai conhecendo a família e todo esse processo. Então as pessoas hoje não enxergam, né, e nem tem ideia da questão do Adriano, é o Tonho. Então qualquer outro trabalho que eu faço, por exemplo, vou participar de um outro
uma peça de teatro atuando com outro personagem. Não é o Adriano que tá fazendo, é o Tonho que tá fazendo aquilo lá, entendeu? Eu assumi também. E eu lembro uma vez que eu assisti uma entrevista com o Silvio Santos, eu não sei se foi pro Golias, pra quem que ele falou. E ele falou, já por que você já não assume, né? E aí eu fiquei com aquele trem na cabeça e falei, não, vai ser um só. E ficou. E é claro que isso me dá muito mais responsabilidade, né? Gerou muita exposição, assim, com relação, por exemplo, a filhos. Chega a incomodar essa exposição ou não? Como você encara assim? Não, eu não me incomodo, de fato eu não me incomodo, né? A gente, é claro, eu acho que são fases, já teve fases que eu mostrei mais a família, por exemplo, em rede social, hoje a gente mostra menos, mas por tudo uma questão também da linha, do trabalho, né? Porque a gente se preocupa, porque nós somos públicos, né? Nós somos pessoas públicas. E hoje todo mundo, mas a gente não tem problema, né, com o nosso público. É muito, pelo contrário, o público é muito curioso. Às vezes você tá no camarim, chega um e fala, como é que tá o Enzo? O Enzo fez isso, o Arthur fez isso. E a pessoa brinca, a pessoa sabe mais de nós do que a gente mesmo, né? Mas é muito gostoso, é um público caridoso e que não tem essa maldade também. Isso é muito bacana. Isso é ótimo. Mas a exposição ela existe, não? Porque eu sou um cara que eu sou, na minha vida natural, sem estar caracterizado, né? Vamos colocar como eu tô de Adriano, mas eu ajo de uma forma assim que eu esqueço quem sou eu. No sentido de que, eu não sou o Tonho. Porque às vezes eu tô no lugar e a gente é ser humano, é claro que tem um dia que você tá mais brabo ali, às vezes tá no dia a dia com a criança, ou com a esposa em alguma loja e tal. Aí de repente você vai pagar ali, né? Tá falando alguma coisa com a mulher e tal, e a pessoa fala, obrigado, Tonho. Falou, conheceu. E quando você anda descaracterizado? Era uma pergunta que eu ia te fazer. Conhece também? Conhece, hoje conhece muito mais. É que teve um processo também do Tonho, que você lembra que eu tinha uns dentinhos que eram meio atrapalhadinhos, né? Aí eu fui no veterinário, eu e o Juvenar, meu burro, né? O Juvenar e meu burro, nós nascemos no mesmo dia, não da minha mamãe. Ele da mula da mãe dele ou da minha. Aí ele levou no veterinário pra arrumar os dentes, eu já aproveitei e arrumei os dentes meus também. E isso é claro, né? Você vai tirando de uma certa forma aquela caracterização. Mas as pessoas hoje conhecem. E às vezes isso que é interessante, porque... E um cuidado também, né? Porque... O pessoal vê, hoje em dia você tá, e às vezes você tá aqui parado conversando, falando alguma coisa, de repente alguém tá te filmando ali, então a gente toma muito cuidado também com isso. Eu posso dizer que eu não me privo de fazer as coisas não, né? Hoje na era do celular é muito complicado, né? É complicado. Você não pode dar uma bobeirinha ali, qualquer coisa aí, tá sempre alguém te filmando. Tem, e assim... Eu sou um cara que eu sou muito brincalhão, eu gosto de brincar, eu acho que as coisas têm que ser leve, né? A gente tem que pegar leveza na vida e a gente sabe hoje que tá mais complicado, dependendo do que você fala, às vezes a pessoa entende por outro lado, acho que antigamente tinha menos. Mas é coisa bacana, a gente não sofre não. Isso é muito bom. Eu vejo assim que muitos artistas não sabem lidar com a fama, né? Eles não entendem que a razão do sucesso é o público, né? É o público. E isso aí eu acho muito bacana essa forma que você lida, porque pode estar cansado do jeito que for, que eu sempre vejo foto, tirando foto, gravando vídeo. Isso aí é muito bacana, né? Eu acho que a questão, por exemplo, você fala cansaço, ela é natural. É claro que a gente trabalha demais, porque às vezes quem tá em casa olha também e fala, isso é moleza. Artista, tá com o burro na sombra. Hoje, né, a gente tá conversando, nós estamos aqui gravando, uma das últimas gravações que estamos fazendo, mas passamos, por exemplo, o dia inteiro gravando. É fácil? Não é fácil, é claro que cansa e tal, mas é um cansaço com prazer. No sentido de que fazendo aquilo que a gente ama, que eu amo fazer. E quando a gente encontra com um público, né? Agora, porque eu fico imaginando, imagina você tá lá assistindo o Tonho há 21 anos.
De repente você vê o Tonho ali. Você quer uma foto, você, poxa vida, eu não vou tirar? Não tem como, é dar carinho sempre. É claro que às vezes um dia a pessoa pode encontrar, e eu sou meio agitado, às vezes a pessoa tá falando comigo aqui, eu tô falando com você, já ouvi a porta batendo, o Carlão ali, produtor mexendo, a outra fazendo assim aqui. Então eu sou muito ligado nos 220, assim, sabe? Aí às vezes, mas às vezes pode até causar a impressão que não tá dando atenção. Não é porque eu sou muito agitado mesmo. Mas é gostoso, o carinho do povo, eu amo demais e eu sou grato demais ao povo. Eu percebo isso e sim, fica bem evidente na verdade, né? Uma outra coisa que eu observo, a grandiosidade do Tonho, né? Impressiona assim, a quantidade de pessoa que vem, que aborda. Hoje assim, foi um dia muito intenso de gravação, tinha hora que a gente... teve que vir bem quietinho, porque se a gente divulgasse que ia... não, isso aí entortou. Nós não conseguia gravar, né? Então, isso aí é bem bacana. Você nota que muitas vezes as pessoas, mas é um show simples, não é, pessoal, é um show muito bom. É bacana essa questão, porque é o seguinte, até brinco que hoje a gente, que nem você falou, mas a notícia corre, né? A notícia corre. Então você vê que daí um outro, quando vê, já apareceu outro, porque daí um vai divulgando a foto pro outro, hoje é tudo muito rápido, né? Mas onde você viu o Tonho? Tá lá na praça gravando, corre lá. A pessoa vem, corre, então isso é meio natural. A gente fez muito o trabalho, assim, as gravações foram bem intensas, mas... Sim. Uns 30% foi atendendo o público nesse tempo, né? Mas então, é legal. E você pensa, eu penso por outro lado, você imaginar quantas casas que eu vou estar hoje, né? Que é uma lembrança, né? Que tá guardando. É a minha imagem também que tá correndo de uma certa forma. É uma divulgação do meu trabalho, né? Daquilo que vamos fazer, tanto na questão do humor como musical, que é o show que a gente viaja o Brasil inteiro, que é o show Tonho Prado e Banda. Tonho, e a fé na tua vida hoje? Ela é um pilar, né? É o pilar da vida, é a fé. Eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. Quando a gente fala, por exemplo, passou momentos na vida, é claro que, como eu falei, eu não enxergo momentos na vida com dificuldade, enxergo com ensinamento. Mas eu tive um momento em que eu fiz uma promessa e alcancei a graça e falei assim, eu vou fazer uma capela. Aí eu alcancei a graça, falei, e agora, aonde que eu vou fazer a danada da capela? Aí tem uns amigos nossos, que até o nosso produtor, que é o Carlão, mora em Toques do Mogi. Aí tô lá em Toques do Mogi, conversando lá na mesa, a gente batendo papo, que eu adoro ir lá, que eu fico lá no meio do mato. Fica do ladinho de Pouso Alegre. Do lado de Pouso Alegre, chama Toques do Mogi. Aí, rapaz, eu conversando, contando a história pro seu Benê, que é o dono da propriedade, ele falou, faz aqui. Eu falei, nossa, seu Benê, mas como é que eu vou fazer a capela na propriedade do senhor? Eu falei, não, faz o seguinte, você faz a capela virada pra rua, porque aqui faz parte do caminho da fé. Então, quem faz o caminho da fé desde lá de Águas da Prata até Aparecida, você passa bem na frente da casa. Eu falei assim, então nada é por acaso. Eu falei, se o senhor permitir, nós fizemos. O padre Antônio Maria inaugurou pra gente, fez a primeira celebração lá, foi bonito demais. Já te arrepiou. Nossa, foi maravilhoso, cara. E a gente celebrou essa missa, é uma capela simples, cabe ali só 30 pessoas. Aí hoje ainda eles fazem o terço dos homens lá. Já teve outras celebrações quando a gente tá lá. E quem passa lá, vê a capelinha do Tonho, tira a foto, que minha não, né? Do povo, né? Mas foi uma forma que a gente encontrou também de levar um pouco mais de fé também, né? Aqui em Nova Resende tem-se a tradição de fazer o caminho da fé. Inclusive, nesse momento tem uma turma, né? Certo. Tem um ex-funcionário meu tá indo junto. Olha que bacana. Vai passar lá, com certeza. E é muito forte. Tem um dos braços do caminho da fé que passa também por Nova Resende. Sim. Então, assim, Nova Resende tem uma ligação muito forte com a Aparecida. Tanto é que eu desde criança frequento Aparecida, conheço a história
desde a aparição da Santa em 1917, né? Até em 2017 teve o jubileu dos 300 anos. É um negócio foi bonito demais, né? Nossa, foi fantástico, maravilhoso. E assim, faço até um convite para todo mundo, porque a estrutura que tem o santuário hoje é um negócio impressionante. Eu sou fã dos missionários redentoristas, que são os missionários que administram o Santuário Nacional, né? A estrutura que existe lá, além de ser majestosa e de uma energia, quem entra no santuário, né, consome aquela energia, que é uma energia tão boa, é muito bacana. Então eu fico admirado. O ano passado teve, a conta foi de 10 milhões e meio de romeiros que passaram por Aparecida. É o maior centro mariano do mundo. Então, né? É muito legal. E de repente a gente tá lá. Então, às vezes eu me pego em alguns momentos sozinho e falei, caramba, né? Que coisa legal e que coisa bacana. Que tem aquele lugar é um negócio que não tem explicação. Não tem. Né? A sensação a fé, né? de paz. Enfim. Tony, qual que é o papel de Deus na tua vida? Rapaz, eu vou falar pra você. Eu acho que Deus representa tudo, né? Na minha vida, não só na minha vida, como na vida da minha família também, sabe? Então acho que isso a gente não tem como viver sem Deus. A ausência de Deus é... Né? Através da oração. Acho que a oração é tão essencial para nossa vida, sabe? Você acordar, você agradecer, né, por estar ali, estar bem, estar vivo, estar com saúde, e nas dificuldades também, porque às vezes a gente só, né, a gente costuma dizer, né, que a gente tem mania de pedir, mas a gente tem que agradecer, né? Não é só pedir, a gente tem que agradecer, né? Mas Deus é o que, né, é o nosso alicerce, né, o que realmente faz com que a gente viva cada dia com esperança de sempre procurar o que é melhor e, no nosso caso, a nossa profissão, de poder ter saúde para poder levar a alegria para quem está do outro lado lá em casa, porque a gente sabe que isso faz muita diferença. E se falando de oração e de fé, a TV Aparecida e o Santuário Nacional foi extremamente essencial na pandemia para os lares brasileiros. Porque a ligação que tinha era, né, parou-se tudo e a TV ali aumentou a sua grade de oração para que pudesse acolher quem estava em casa, que foi um momento difícil para todo mundo, né? Você não poder nem sair de casa, então a ligação era lá na TV. Eu acompanhei bem de perto a cidade de Aparecida na época da pandemia, inclusive fui lá na época da pandemia, né? Todas as lojas do shopping fechadas, a igreja sem nenhuma pessoa, assim, o movimento que era. Um trem muito doido. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma imagem daquela na minha vida. Porque quando entrou de fato a pandemia que travou tudo, a TV não parou. Então a gente começou a fazer gravações. A gente fala cabeça, para quem não compreende, então tem as gravações, a gente fazia tipo uma chamadinha, falou, gente, tá aqui eu, aqui seu Kleber, vamos relembrar o programa do dia tal, porque a equipe tinha que ser menor, não podia, né, até era a questão da máscara, e uma das gravações nós fomos fazer ali no pé de Nossa Senhora, na imagem, e a hora que eu olhei aquilo lá, só tava nós lá, tinha eu, o seu Kleber, acho que não sei se o menino da porteira tava, o cinegrafista e um produtor. Mas ninguém. Falei, rapaz, eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida uma cena dessa, sabe? Né? E, claro, a gente sempre pedindo em oração para que o trem passasse logo, né? Se você pudesse resumir a tua história numa frase. Numa frase? Rapaz, gratidão. Com certeza. Gratidão a tudo que as pessoas fazem por mim, gratidão pela minha vida, gratidão pela nossa fé e principalmente ao nosso povo, né? Que gosta do trabalho do Tonho. Então, é só agradecimento. Eu acho que é isso. Talvez seja, né? Nem numa frase, seja numa palavra, né? Numa palavra, exatamente. É gratidão. Acho que é essencial. A gente tem que ser grato por tudo aquilo que a gente é, pelo que a gente faz,
né? E a família, gratidão em família, porque eu acho que o alicerce da nossa vida também, além da fé, é a família, né? E eu, nesse ponto, eu sou extremamente apegado, e por tudo que, vários momentos que eu passei, que não foram, né, fáceis, vamos colocar assim, sempre a gente junto, eu, a Karina, os meninos, então é bem bacana, né? Então é bacana demais você entender tudo isso e poder levar para você que tá do outro lado isso. Então, se você tá aí na sua casa, às vezes, puxa vida, tô passando por problema, então isso, eu costumo dizer o seguinte: você tá passando por algo, só vira o pescoço um pouquinho para trás, dá uma olhada para trás, pode ter certeza que vai ter gente, ó, que tá às vezes muito pior. Então a gente tem que, já que a gente tá na frente, joga uma corda e vamos puxar aquela pessoa lá para ajudar, né? Então acho que é isso também. Então estamos chegando ao final do nosso podcast. Uai, não deu nem 5 horas. Tá doido, Foi muito Imagina, bacana, obrigado. Compartilhar a tua história, né? Assim, Imagina, gente, eu que agradeço. O Tonho não é um personagem, é um propósito. Né? Isso com certeza. É muito bacana a gente poder compartilhar isso aí. Foi uma honra aí passar dessa hora com você. Não só essa hora, mas esse dia, Sim. né? Para mim foi de grande aprendizado. E agradecer a você também que assistiu a gente, né? Que pôde compartilhar essa entrevista, que para mim foi de grande aprendizado. Eu tenho certeza que para vocês que acompanharam aí também foi. Sim. Obrigado, Tonho, por fazer parte Obrigado. Do nosso podcast. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui. E eu agradeço aí ao Ronaldo e toda a equipe, né? Que por trás do que vocês estão vendo, nós dois proseando, tem uma equipe da parte técnica aqui também dedicada a fazer esse trabalho. Então, obrigado a toda a equipe aqui que está produzindo esse podcast. E obrigado a você que está do outro lado por tanto carinho. Ronaldo, a você, a sua família. E se Deus quiser, em breve nós estamos juntos aí. Vocês vão ver muito. Tonho Prado e Ronaldo. Vocês vão ver, ó. Marca esse nome aí, Sol das Gerais. Vocês vão ver. O trem tá bom demais. Tá bom demais. E segue aí o Tonho Prado nas redes sociais, Instagram, TikTok, canal do YouTube. E indique o nosso show pra sociedade Tonho Prado e Banda. O telefone tá aqui também, é o 35 997 75 13 41. Fala com o senhor Djalma Pellegrini lá em Pouso Alegre. Um beijo, te amo. Nós vai dormir junto hoje não, né? Com certeza. Ai, gostoso. Minha esposa vai ficar com ciúme. Fica brava, só ele fica brava. Valeu, gente! Grande abraço. Fala galera, amante do esporte, tô passando aqui para poder deixar um aviso para você. Toda quarta-feira, 7h30 da noite, aqui na MAV TV, nós temos o Arena da Vila, para bater aquele papo sobre o esporte local, regional e muitas informações bacanas. Então, fica o convite, toda quarta-feira, 7h30 da noite, te convido para poder participar do Arena da Vila, aqui na MAV TV. Ser mãe é tanta coisa que eu não sei nem explicar. Mas aqui no nosso programa de Mãe para Mãe a gente traz mães com diferentes histórias. Mães que trazem histórias inspiradoras, mães que têm algumas histórias tristes, mas também que tem histórias que, olha, vale a pena pegar até o lencinho para dar uma enxugadinha na lágrima do outro lado. Então eu venho convidar você para assistir o nosso programa aqui na MAV TV, a segunda-feira, 7h30 da noite. Eu tenho certeza que as histórias dessas mães aqui vão fortalecer ainda mais a sua maternidade. VilaCast, o podcast da MAV TV. O nosso encontro de toda terça-feira, sempre recebendo um convidado especial, falando de diversos assuntos, seja política, seja música, atualidades do momento e muito mais. O próximo pode ser você aqui, batendo esse papo legal comigo. Então, espero você toda terça-feira aqui na MAV TV, às 7h30 da noite.
Você tem curiosidade de saber mais sobre a nossa fé? Aqui no Porquê Católico é um espaço onde a gente aprende a cada programa um pouquinho mais sobre a fé católica. Então, se você tem curiosidade, se você tem interesse de saber, de querer estar mais perto sobre a verdade, sobre a nossa verdade de fé, sobre a nossa fé, eu tenho um encontro marcado com você todo domingo, às 8 da manhã, aqui no Porquê Católico, na MAV TV.